Bem-vindo ao Almanac Militar, a sua revista histórica semanal aqui no YouTube. Antes de começarmos, inscreva-se em nosso canal. Não perca nenhum lançamento todos os sábados às 19 horas, sempre com uma história nova para você. Ative também o sininho das notificações, isso porque o YouTube às vezes esquece de entregar o nosso vídeo para você, querido inscrito. Assim, você vai ficar recebendo todas as informações a cada lançamento que nós fizermos. E também não deixe de considerar nos apoiar. Tornar-se um membro aqui no YouTube ou nos apoiar no financiamento coletivo do Apoia-se é uma maneira de retribuir o nosso trabalho para você, mas acima de tudo, também de participar da escolha das próximas pautas nos vídeos de sábado. Como parte da ocupação do Iraque pelo exército dos Estados Unidos, a Operação Vigilant Resolve foi uma tentativa mal sucedida dos soldados americanos de recapturar a cidade de Fallujah. Neste vídeo, nós vamos contar para você a história da primeira Batalha de Fallujah em 2004 e a polêmica que envolveu esta, que foi uma das piores batalhas do século XXI. O principal catalisador para a operação foi a morte e mutilação amplamente divulgada de 4 operadores da Blackwater, uma empresa militar privada americana, e também a morte de 5 soldados americanos em Rabaniah, alguns dias antes. A Batalha de Fallujah polarizou a opinião pública dentro do Iraque, mas para entender todo esse enredo, precisamos olhar com atenção o contexto da cidade de Fallujah. Em geral, Fallujah se beneficiou economicamente com Saddam Hussein, e muitos residentes foram empregados como militares e oficiais de inteligência por sua administração. No entanto, houve pouca simpatia por ele após a queda de seu governo, que muitos residentes consideraram opressor. A cidade era uma das áreas mais religiosas e culturalmente tradicionais do Iraque. Após o colapso da infraestrutura do Ba'ath, um partido social nacionalista árabe, no início de 2003, os residentes locais elegeram um conselho municipal liderado por Taha Bidawi Hamed, que evitou que a cidade caísse nas mãos de saqueadores e criminosos comuns. O Conselho Municipal e Hamed foram considerados nominalmente pró-americanos, e sua eleição originalmente significava que os Estados Unidos haviam decidido que a cidade provavelmente não se tornaria um foco de atividade e não exigia a presença imediata de tropas. Isso fez com que os Estados Unidos enviassem poucas tropas para Fallujah desde o início. Embora Fallujah tenha visto ataques aéreos esporádicos das forças americanas, a oposição pública não foi grande até que 700 membros da 82ª Divisão Aerotransportada entraram na cidade em 23 de abril de 2003 e aproximadamente 150 membros da Companhia Charlie ocuparam uma escola de domínio da Al-Qaeda. Em 28 de abril, uma multidão de aproximadamente 200 pessoas se reuniu em frente à escola após o toque de recolher, exigindo que os americanos desocupassem o prédio e permitissem que ele fosse reaberto como escola. Os manifestantes ficaram cada vez mais nervosos e o uso de granadas de fumaça não conseguiu dispersar a multidão. O protesto aumentou quando snipers supostamente atiraram contra as forças dos Estados Unidos na multidão que protestava. Soldados do 1º Batalhão do 325º Regimento de Infantaria Aerotransportada da 82ª Divisão responderam ao fogo, matando 17 pessoas e ferindo mais de 70 manifestantes. Não houve vítimas do exército dos Estados Unidos no incidente.
As forças americanas disseram que o tiroteio durou de 30 a 60 segundos. No entanto, outras fontes afirmaram que o tiroteio continuou por meia hora. 2 dias depois, um protesto no antigo quartel-general do partido Baath, condenando os tiroteios americanos, também ocasionou novos tiroteios, desta vez envolvendo o 3º Regimento de Cavalaria Blindada dos Estados Unidos, que resultou em mais 3 mortes. Após ambos os incidentes, as forças da coalizão afirmaram que não haviam atirado contra os manifestantes até que eles fossem alvejados primeiro. Os soldados da 82ª foram substituídos por soldados do 3º Regimento de Cavalaria Blindada e da 101ª Divisão Aerotransportada, Companhia B do 500º Regimento, conhecidos como Renegades. E em 4 de junho, os Renegades foram atacados após uma patrulha. Os Renegades foram atingidos por um RPG enquanto preparavam veículos para levá-los de volta à base. O ataque resultou em 6 soldados feridos e 1 morto. O soldado de primeira classe Brandon Opleitner foi morto no impacto quando o RPG atingiu o veículo principal em que ele estava sentado. A sua morte marcou a única perda dos Renegades neste período. Logo após esse ataque, a 3ª Cavalaria Blindada foi forçada a solicitar 1.500 soldados adicionais para ajudar a conter a crescente resistência enfrentada em Fallujah e também nas proximidades de Al-Habaniya. Em junho, as forças americanas começaram a confiscar motocicletas de residentes locais, alegando que elas estavam sendo usadas em ataques contra as forças da coalizão. Em 30 de junho, uma grande explosão ocorreu em uma mesquita na qual o imã Sheikh Light Khalil e outras 8 pessoas foram mortas, enquanto a população local alegou que os americanos dispararam um míssil contra a mesquita. As forças dos Estados Unidos alegaram que foi uma detonação acidental por insurgentes que construíam bombas. Em 12 de fevereiro de 2004, os insurgentes atacaram um comboio que transportava o general John Abizaid, comandante das forças americanas no Oriente Médio, e também o general Charles Swanak, da 82ª Divisão, disparando RPGs a partir de telhados próximos contra os veículos, após aparentemente então se infiltrarem nas forças de segurança iraquiana. 11 dias depois, os insurgentes desviaram a polícia iraquiana para uma falsa emergência na periferia da cidade, antes de atacar simultaneamente 3 delegacias de polícia, a prefeitura e uma base da Defesa Civil. Pelo menos 17 policiais foram mortos e até 87 prisioneiros foram libertados. Durante esse tempo, a 82ª Airborne estava conduzindo regularmente raids relâmpago dentro da cidade, onde comboios de Humvee iriam destruir barricadas e meios-fios que poderiam esconder IEDs, além de supervisionar buscas em casas e escolas que frequentemente terminavam em danos materiais ou tiroteios. Em março de 2004, o general Swanak transferiu a autoridade da província de Al-Anbar para a primeira Força Expedicionária de Fuzileiros Navais, comandada pelo tenente-general Conway. No início de março de 2004, a cidade começou a cair sob a influência crescente de facções guerrilheiras. O aumento da violência contra a presença americana resultou na retirada completa das tropas da cidade, com apenas incursões ocasionais tentando ganhar e reforçar um ponto de apoio na cidade. Isso foi combinado com 1 ou 2 patrulhas em torno dos limites externos da base operacional avançada de Volturno, o antigo palácio de Qusay e Uday Hussein, filhos do ditador Saddam Hussein. Em 27 de março, uma equipe de vigilância do JSOC, o Comando de Operações Especiais Conjuntas, foi comprometida na cidade e entrou em pesado tiroteio. Na manhã de 31 de março, uma equipe de engenheiros de combate do 1º Batalhão de Engenheiros da 1ª Divisão de Infantaria foi enviada em uma missão de liberação de rota
em apoio aos movimentos da 82ª Airborne e também da empresa militar privada Blackwater. Enquanto viajavam de Rabaniá a Fallujah, eles foram atingidos pela até então maior bomba improvisada usada em uma estrada naquele momento da guerra, resultando na morte de 5 soldados da Companhia Bravo. Em 31 de março de 2004, insurgentes iraquianos em Fallujah emboscaram um comboio contendo 4 operadores militares privados americanos da Blackwater, que realizavam entregas para fornecedores de alimentos. Os 4 operadores, Scott Helvenston, Jörg Zolkov, Wesley Batalona e Michael Teague, foram mortos por tiros de metralhadoras de uma granada lançada contra a janela de seus SUVs. Uma multidão então incendiou seus corpos e o restante dos seus corpos foram arrastados pelas ruas antes de serem pendurados em uma ponte que cruzava o rio Eufrates. Os insurgentes forneceram imagens às agências de notícias para a transmissão em todo o mundo, causando grande indignação e um traje moral aos Estados Unidos. Um anúncio de pacificação iminente da cidade imediatamente foi erguido. A estratégia, pretendida pelo Corpo de Fuzileiros Navais de patrulhas a pé, ataques menos agressivos, ajuda humanitária e estreita cooperação com líderes locais, foi suspensa sob ordens de montar uma operação militar para livrar Fallujah dos guerrilheiros. Abu Musab al-Zarqawi era originalmente suspeito de ser o organizador da emboscada, pois era conhecido por estar planejando ataques terroristas e se acreditava que ele estivesse na área. A comunidade de inteligência duvidou, no entanto, porque o exibicionismo de transmitir imagens da profanação dos corpos da vítima não era característica de al-Zarqawi, cujo estilo típico era vazar para Al Jazeera que ele havia planejado um ataque. Algumas semanas depois, isso ocorreu. Relatórios de inteligência finalmente concluíram que Ahmad Hashim Abd al-Izawi foi o cérebro por trás do ataque. Em setembro de 2004, al-Zarqawi era o alvo de maior prioridade em Fallujah para os militares dos Estados Unidos. Ele morreu em um assassinato planejado em junho de 2006, quando um jato da Força Aérea dos Estados Unidos lançou 2 bombas guiadas de 230 quilos no esconderijo em que ele estava enquanto participava de uma reunião. Al-Izawi também foi um alvo importante, cujos ataques continuaram até que uma operação especial Navy SEAL em 2009 o capturou sem que um tiro fosse disparado. Ele fez acusações de maus-tratos enquanto estava sob custódia e testemunhou em abril de 2010 nas cortes marciais que se seguiram contra 3 SEALs da Marinha Americana. Todos eles foram absolvidos. Posteriormente, ele foi entregue às autoridades iraquianas, que o julgaram e executaram enforcando em algum momento antes de novembro de 2013. Mas voltando aos fatos, em Fallujah, em 1º de abril de 2004, o brigadeiro-general Mark Kmitt, vice-diretor de operações militares dos Estados Unidos no Iraque, prometeu uma resposta avassaladora às mortes da Blackwater, declarando que os Estados Unidos iriam pacificar essa cidade. Em 3 de abril de 2004, a primeira Força Expedicionária de Fuzileiros Navais recebeu um comando por escrito da Força Tarefa Conjunta ordenando operações ofensivas contra Fallujah. Esta ordem foi contra a vontade dos comandantes da Marinha no terreno, que queriam realizar ataques cirúrgicos e ataques contra os suspeitos de envolvimento nas mortes da Blackwater. Na noite de 4 de abril de 2004, as forças americanas lançaram um grande ataque na tentativa de restabelecer a segurança em Fallujah, cercando-a com 2.000 soldados. Pelo menos 4 casas foram atingidas por ataques aéreos e houve tiros esporádicos ao longo da noite. Na manhã de 5 de abril de 2004, chefiadas pela primeira Força Expedicionária de Fuzileiros Navais, unidades americanas cercaram a cidade com o objetivo de retomá-la. Tropas americanas bloquearam estradas que davam acesso à cidade com Humvees e arame farpado. Eles também ocuparam uma estação de rádio local e distribuíram panfletos pedindo aos residentes que permanecessem dentro de suas casas e ajudassem as forças americanas a identificar os insurgentes e quaisquer moradores de Fallujah que estivessem envolvidos nas mortes dos operadores da Blackwater.
Estimou-se aproximadamente 24 grupos radicais de insurgentes armados com RPGs, metralhadoras, morteiros e armas antiaéreas, alguns deles fornecidos pela polícia iraquiana. Em 6 de abril de 2004, fontes militares dos Estados Unidos disseram que os fuzileiros navais não poderiam tentar controlar o centro da cidade. Nos primeiros dias foi relatado que até um terço da população civil havia fugido da cidade. O cerco forçou o fechamento dos dois principais hospitais de Fallujah, o Hospital Geral de Fallujah e o Hospital da Jordânia, que foram reabertos durante o cessar-fogo em 9 de abril de 2004. Também nessa data, a visita do porta-aviões USS George Washington a Jebel Ali, uma cidade portuária nos Emirados Árabes Unidos, foi cancelada e o grupo de ataque do porta-aviões George Washington recebeu ordens de permanecer na estação no Golfo Pérsico, enquanto os combates se intensificavam entre as forças da coalizão e os insurgentes iraquianos ao redor de Fallujah. Os combates locais desencadearam combates generalizados em todo o Iraque Central e ao longo do baixo rio Eufrates, com vários elementos da insurgência iraquiana aproveitando a situação e iniciando operações simultâneas contra as forças da coalizão. Esse período marcou o surgimento do Exército Mahdi, a milícia do clérigo xiita Muqtada al-Sadr, com uma grande facção armada que na época participava ativamente das operações anti-coalizão. Os acontecimentos também foram marcados por uma onda de rebelião sunita na cidade de Ramadi. Durante esse período, uma série de estrangeiros foram capturados por grupos insurgentes. Alguns foram mortos imediatamente, enquanto outros foram mantidos como reféns na tentativa de barganhar concessões políticas ou militares. Alguns elementos da polícia iraquiana e do Corpo de Defesa Civil do Iraque também se voltaram contra as forças da coalizão ou simplesmente abandonaram seus postos. Os rebeldes em Fallujah resistiram enquanto os americanos tentavam aumentar seu controle sobre a cidade. Bombardeios aéreos se intensificaram contra posições rebeldes em toda a cidade. Aviões Lockheed AC-130 e helicópteros AH-6 Apache atacaram alvos com intensidade. Os snipers tornaram-se um elemento central da estratégia dos fuzileiros navais, com uma média de 31 mortes para cada soldado na batalha. Essa alta taxa nas baixas inimigas, conduzida por snipers americanos, teve grande contribuição das equipes de destacamento de operações psicológicas táticas 910, os chamados PSYOPs, que atraíram insurgentes iraquianos para o campo aberto de um modo muito curioso. Esse destacamento procurava irritar e desestabilizar os insurgentes com sequências intermináveis de rock and roll em um volume altíssimo, principalmente AC/DC, Metallica e Guns N' Roses, os impedindo de dormir, conversar ou identificar a origem dos disparos dos snipers. Após 3 dias de combates, estimou-se que os Estados Unidos havia conquistado o controle de 25% da cidade e sugeria que os insurgentes haviam perdido várias posições defensivas importantes. Devido ao fato de que os ataques americanos estavam afetando civis e insurgentes iraquianos indistintamente, as forças da coalizão enfrentaram críticas crescentes de dentro do Conselho de Governo iraquiano, onde Adnan Pashashi condenou as operações, as chamando de inaceitáveis e ilegais. O repórter da Al Jazeera, Ahmed Mansour, e o cinegrafista Light Mushtaq, os únicos 2 jornalistas não incorporados a nenhuma das forças em combate e que cobriram o conflito desde 3 de abril de 2004, relataram que uma fonte desconhecida afirmou que os Estados Unidos insistiram que os repórteres fossem retirados da cidade como uma pré-condição para o cessar-fogo. Ao meio-dia de 9 de abril de 2004, sob pressão do Conselho de Governo, Paul Bremer anunciou que as forças dos Estados Unidos estariam mantendo um cessar-fogo unilateralmente, declarando que queriam facilitar as negociações entre o Conselho de Governo iraquiano, insurgentes e porta-vozes da cidade, e permitir que suprimentos do governo fossem entregues aos residentes. Como consequência, a ajuda humanitária tão necessária
e interrompida pelos combates e bloqueios, finalmente conseguiu entrar na cidade, sendo um grande destaque o enorme comboio organizado por cidadãos, empresários e clérigos de Bagdá em um esforço conjunto xiita-sunita. Algumas forças dos Estados Unidos usaram esse tempo para ocupar e limpar casas abandonadas e convertê-las em bunkers, enquanto os grupos insurgentes também fizeram o mesmo. Nesse ponto, estimava-se que 600 iraquianos foram mortos, sendo quase metade não combatentes. Embora centenas de insurgentes tenham sido mortos no ataque, a cidade permaneceu firmemente sob seu controle. A essa altura, as forças americanas só haviam conseguido se firmar no distrito industrial ao sul da cidade. O fim das principais operações levaram então às negociações entre vários elementos iraquianos e as forças da coalizão, pontuadas por tiroteios ocasionais. Em 13 de abril de 2004, os fuzileiros navais dos Estados Unidos foram atacados por insurgentes localizados dentro de uma mesquita. Em retaliação, um ataque aéreo destruiu a mesquita, gerando protestos públicos. Em 15 de abril de 2004, um F-16 Fighting Falcon americano lançou uma bomba guiada por GPS de 910 kg sobre o distrito de Fallujah, ao norte. Em 19 de abril de 2004, o cessar-fogo parecia estar consolidado junto de um plano para reintroduzir patrulhas conjuntas dos Estados Unidos e do Iraque na cidade. Com o tempo, esse acordo foi quebrado e a cidade continuou sendo um grande centro de oposição ao governo provisório iraquiano nomeado pelos Estados Unidos. Além disso, a composição dos grupos armados em Fallujah mudou nos meses seguintes, passando do domínio de grupos seculares, nacionalistas e ex-baatistas para uma influência marcante de senhores da guerra com laços com o crime organizado e grupos radicais islâmicos. Em 27 de abril de 2004, os insurgentes atacaram as posições defensivas dos Estados Unidos, fazendo com que os americanos convocassem apoio aéreo. Em resposta, em 28 de abril de 2004, o porta-aviões George Washington lançou 4 esquadrões para realizarem missões aéreas de combate contra insurgentes em Fallujah. Durante esta operação, as aeronaves lançaram 13 bombas guiadas a laser em posições insurgentes e também forneceram apoio aéreo de combate à primeira Força Expedicionária de Fuzileiros Navais. Em 1º de maio de 2004, os Estados Unidos retiraram-se de Fallujah quando o tenente-general James Conway anunciou que havia decidido unilateralmente entregar todas as operações restantes à recém-formada Brigada de Fallujah, uma força de segurança sunita formada pela CIA e que estaria armada com equipamentos americanos sob o comando do ex-general do exército baatista Qasem Mohammad Saleh. Vários dias depois, quando ficou claro que Saleh estivera envolvido em ações militares contra os xiitas sob Saddam Hussein, as forças dos Estados Unidos anunciaram que Mohamed Latif lideraria então a brigada. Mesmo assim, o grupo se dissolveu e entregou todas as suas armas fornecidas pelos americanos à insurgência em setembro. Os soldados da brigada declararam lealdade aos insurgentes e se juntaram a vários grupos jihadistas e nacionalistas que disputavam a autoridade na cidade. A perda da Brigada de Fallujah levou à Segunda Batalha de Fallujah em novembro daquele ano e que será tema de um outro vídeo aqui no canal. Durante o período intermediário entre as duas batalhas, as forças dos Estados Unidos mantiveram uma presença em Camp Baharia, alguns quilômetros fora dos limites da cidade. A maior missão de combate desde a declaração do fim das grandes hostilidades no Iraque, em 9 de abril de 2003, a primeira batalha de Fallujah marcou uma virada na percepção pública do conflito naquele país. Isso porque os insurgentes, e não os leais a Saddam, eram vistos como os principais oponentes das forças americanas. Também foi julgado por agências militares e civis que depender de milícias regionais financiadas pelos Estados Unidos, como o caso da fracassada Brigada de Fallujah, poderia ser uma estratégia desastrosa. Os estrategistas americanos foram firmes sobre o resultado da batalha. A Batalha de Fallujah não foi uma derrota, mas não poderiam permitir outras vitórias como esta. A batalha também empurrou Abu Musab al-Zarqawi para os holofotes públicos como o comandante mais conhecido das forças anti-coalizão no Iraque e chamou a atenção do público.
27 militares dos Estados Unidos foram mortos durante a batalha em Fallujah. 800 iraquianos morreram na batalha, dos quais 572 eram civis e 228 eram insurgentes. Muitos dos iraquianos mortos foram enterrados dentro do antigo estádio de futebol da cidade, que ficou conhecido como o Cemitério dos Mártires. E não se esqueça que na descrição deste vídeo nós deixamos os links de alguns livros que serviram de base para a produção deste vídeo. E se você quiser comprá-los, deixamos neste link o link de acesso à Amazon com desconto para você. Fica aqui o nosso muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.